fim de semana com muitos acidentes. Na Zona da Mata, 8 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. A van seguia no sentido Belo Horizonte, Juiz de Fora, quando foi atingida de frente pelo Fiesta. O motorista do carro invadiu a contramão depois de atropelar e matar um adolescente de 16 anos, que tentava atravessar a rodovia numa bicicleta. Em Poços de Caldas, uma mulher morreu e a neta dela, de 12 anos, ficou ferida. A motorista perdeu o controle em uma descida íngreme e caiu em um ribeirão. O meu marido conseguiu tirar a menina, né? A gente tirou ela, colocou ela ali no cantinho, ela reclamava que ela não estava sentindo o braço. Em Santo Antônio do Amparo, uma mulher de 31 anos foi assassinada depois de sair de uma festa. 2 suspeitos foram presos. As pessoas chegar a fazer uma coisa dessa com ela, eu não tenho, a minha ficha não cai. E no norte de Minas, a polícia militar apreendeu uma grande quantidade de droga. Um homem foi preso. 116 tabletes foram enumerados e pesados. 114 quilos de maconha, que já estavam prontos para ser distribuídos em bairros de Montes Claros. Olá, boa noite para você. Continua internada na Santa Casa de Poços de Caldas a menina de 14 anos que foi atropelada ontem na Avenida João Pinheiro durante um passeio ciclístico. Ela teve fraturas nos 2 braços. O motorista do carro que causou o acidente é Felipe Azevedo, de 25 anos. Ele é filho do prefeito de Poços, Sérgio Azevedo. De acordo com o boletim de ocorrência, Felipe bebeu antes de dirigir. Ele foi levado para a delegacia, pagou fiança de R$3.000, foi liberado e vai responder ao processo em liberdade. Hoje, o prefeito de Poços se manifestou por um vídeo publicado em uma rede social. Veja o que ele disse. Estou aqui hoje para dizer que lamento muito o incidente ocorrido ontem no passeio ciclístico que estava acontecendo e que envolveu o meu filho. Já tivemos a oportunidade de falar com a mãe da menina, não como prefeito, mas como cidadão e pai de família, e me solidarizei com ela e nos colocamos à disposição para o que precisar. Ela me disse que está tudo bem, que não aconteceu nada de grave com a filha, o que nos deixou mais tranquilos. Inclusive, a menina continuou a participar do passeio ciclístico normalmente. Eu e o Gisele ficamos muito chateados, logicamente, porém, nosso filho tem 25 anos, já é formado e independente, e sempre procuramos dar uma educação, não só com palavras, mas sobretudo com exemplos. Dessa forma, eu procurei não me envolver no caso para que ele não tivesse nenhum tipo de privilégio, e sim passasse pelos trâmites que qualquer pessoa teria que passar. No momento, eu estava na meia maratona lá em Pocinhos, e quando eu cheguei em Poços, já estava tudo resolvido. Ele compareceu à delegacia, em nenhum momento se identificou como filho do prefeito, pagou a fiança estipulada pela delegada com recursos próprios e vai passar pelo processo que tiver que passar, como qualquer cidadão. O mais importante, e que fiz questão de falar com meu filho, é para agradecer muito a Deus, porque ninguém se machucou. Como pessoa pública e como pai, eu faço questão também de usar o fato como alerta, não só para o meu filho, como também para os milhares de jovens que todo fim de semana fazem uso de bebida alcoólica, mesmo que em pequena quantidade, e dirigem. Para aqueles que, como sempre, maldosamente, querem usar o fato politicamente, fica a minha tristeza e meu repúdio. Para aqueles que são pais como eu, e que entendem a situação pela qual eu estou passando, a minha gratidão pela compreensão e pelo apoio. Olha, nem sempre é possível você controlar os atos dos seus filhos. É claro, a gente sabe disso, principalmente filhos adultos. Mas como o prefeito disse, e é interessante essa postura dele, eu acho que ela tem realmente que ser louvada, o que ele pôde fazer foi dar educação e respeito, e principalmente disciplinar, ele fez. A partir daí, é com o rapaz, ele vai ter que arcar com as consequências pelos próprios atos. Tomara que ele aprenda. Uma mulher de 60 anos morreu e a neta dela, de 12, ficou ferida em um acidente em Poços de Caldas. Maria Aparecida Couto Castro dirigia um carro quando perdeu o controle em uma descida bem íngreme. Ela caiu em um ribeirão. Quem mora perto do local disse que essa não foi a primeira vez que esse tipo de acidente aconteceu. Veja comigo.
No muro ficou o buraco provocado pela batida. Essas fotos tiradas logo após o acidente mostram o estado em que o carro ficou. Nayara, que mora na casa atingida pelo veículo, conta que estava assistindo TV quando tudo aconteceu. A gente estava em casa e de repente a gente escutou, né, o estrondo e começando a cair as coisas, aí a gente viu, o carro já estava ali no buraco já. Assim que viram o carro no córrego, os moradores correram para socorrer as vítimas. A gente só escutava uma criança gritando e via que tinha uma pessoa dentro do carro, já desacordada. E só escutava o grito dela, ela gritava muito mesmo, gritava bastante. E seu marido com os outros vizinhos? Isso, aí o meu marido conseguiu tirar a menina, né? A gente tirou ela, colocou ela ali no cantinho, ela reclamava que ela não estava sentindo o braço. A motorista do carro, uma mulher de 60 anos, foi socorrida inconsciente, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de dar entrada no hospital. O acidente aconteceu aqui no bairro Quisizana. De acordo com familiares que conversaram com os vizinhos logo após a batida, a avó e a neta tinham acabado de sair da casa de um parente, que fica nesta rua, bem lá em cima. Como a gente consegue observar, a rua é bem íngreme. A motorista teria perdido o controle do carro. Quando chegou aqui, não conseguiu fazer a curva, que é bastante acentuada. Ela passou reto, subiu aqui pelo gramado, desceu o barranco e só parou depois de bater no muro da casa. Ela falou que a avó dela falou para ela segurar, que ela não estava conseguindo frear. E ela falou, minha avó pediu para me segurar, só isso que ela falava. A garota de 12 anos continua internada. Ela teve fraturas nos 2 braços. Para quem ajudou no socorro, o estado de saúde da menina representa um alívio, já que por pouco ela também não perdeu a vida. Eu estava debaixo da senhora, ela estava dentro da água. Foi segundos que a gente conseguiu tirar ela, senão eu não ia conseguir, tadinho. Esse é o segundo acidente grave que acontece nessa rua. Os moradores que pela segunda vez presenciaram alguém perder a vida aqui pedem providências. Ali é muito perigoso, né? Ali tem que ter uma proteção, porque não é a primeira vez que acontece, né? A outra vez que caiu a van, o moço também faleceu, porque não tem uma proteção ali em cima. Aí o carro perde controle, à noite às vezes a gente está dormindo, quantas vezes a gente escuta freada dali que o pessoal vem, alta velocidade, não consegue fazer a curva, né? E dá aquela derrapada. É praticamente sempre que a gente está escutando. E teve acidente grave também na Zona da Mata. 8 pessoas morreram. 5 ficaram feridas na BR-040, na cidade de Barbacena. Entre as vítimas estão um bebê e funcionárias da Federação das APAES, que saíram de Belo Horizonte para participar de um curso em Juiz de Fora. Veja na reportagem de Michele Pacheco. O acidente foi por volta de 8 da noite na BR-040 em Barbacena. O Fiesta de Esmeraldas e a van da Federação das APAES de Minas Gerais ficaram destruídos. Os veículos bateram de frente. No carro estavam um casal e um bebê de 6 meses. Os adultos morreram presos às ferragens. O acesso às vítimas na van estava mais fácil, mas o veículo de passeio, o veículo menor, estava bastante destruído, né? A parte do motor ali entrou no interior do veículo, então ficou bem complicado de estar fazendo o procedimento ali com as vítimas. A criança chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Na van, os bancos foram arrancados pela violência da batida. 3 pessoas morreram presas às ferragens. Algumas vítimas foram retiradas pela porta de trás da van. Equipes do SAMU, da concessionária responsável pela administração do trecho da rodovia e dos bombeiros se dividiram para socorrer os feridos. Uma mulher que estava na van chegou a dar entrada no hospital regional, mas também não resistiu. Testemunhas contaram à Polícia Rodoviária Federal que a van seguia no sentido Belo Horizonte e Juiz de Fora quando foi atingida de frente pelo Fiesta. O motorista do carro invadiu a contramão depois de atropelar e matar um adolescente de 16 anos que tentava atravessar a rodovia numa bicicleta. O estudante Alessandro da Silva morreu no local do acidente. Os corpos das vítimas foram levados para o IML de Barbacena e começaram a ser liberados pela manhã. Entre os mortos está a superintendente da APAE Belo Horizonte, Darcy Fioravante, mulher do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB. Além dela, morreram Camila Israel, consultora técnica, Luísa Costa, coordenadora técnica, e Cleusa Borges, vice-presidente da federação. Os feridos foram levados para o hospital regional da cidade.
A Federação das APAES de Minas informou que 9 pessoas estavam na van que pertence à federação. Elas seguiam para um treinamento em Juiz de Fora. Ficariam na cidade até quinta-feira e retornariam a Belo Horizonte. Bom, e agora o Mais Notícias traz para você notícias de um crime bárbaro. Uma mulher de 31 anos foi assassinada em Santo Antônio do Amparo quando voltava para casa depois de sair de um show. Segundo a polícia, a vítima foi abusada e espancada até a morte. Os 2 suspeitos foram presos. O repórter Matheus Monteiro conta essa história triste para a gente. Rosali das Graças Santos, de 31 anos, casada, mãe de uma filha de 10 anos, foi encontrada morta, com ferimentos e sinais de abuso sexual. O corpo estava neste terreno, a poucos metros da casa dela. A mulher tinha acabado de sair de uma festa do peão em Santo Antônio do Amparo. A minha irmã era trabalhadeira, uma mãe de família, uma mulher exemplar, amiga, sabe? Companheira, alegre, principalmente porque eu gostava de viver a vida, né? E as pessoas chegar a fazer uma coisa dessa com ela, eu não tenho, a minha ficha não cai. Na noite em que tudo aconteceu, ela se arrumou para sair de casa. Segundo o marido, ela fez escova no cabelo, colocou uma bota, uma roupa bonita, um cachecol porque estava frio. Depois pegou uma quantia aproximada de R$100, colocou no bolso e os 2 saíram. Deixaram a filha de 10 anos na casa da avó e vieram para o show, acompanhados de um outro casal. Aqui, eles assistiram ao show do cantor Eduardo Costa, beberam, segundo pessoas que estavam próximas, beberam até uma quantidade considerável. E quando foi por volta de 3 da manhã, a Rosali quis ir embora para casa. O marido queria ficar um pouco mais e ela então resolveu sair sozinha. Saiu aqui do parque de exposições e foi embora. Hernani afirma que foi atrás da esposa logo depois. Quando chegou em casa e não a encontrou, ele não imaginou que algo pior pudesse ter acontecido. Achei que era... voltou para exposição, ela me birraçou por mim de não ter saído na hora com ela. Só vem essas coisas na cabeça, não vem outra coisa. No caminho de volta para casa, quando passava por esta rua aqui, sentido ao bairro Eldorado, que fica ali em cima, onde vivia com o marido, a Rosali teria dado de cara com os 2 suspeitos bem aqui nesse ponto. O que aconteceu a partir daí? Há 2 versões, justamente contadas pelos 2 suspeitos que estão presos. O fato é que horas depois a polícia foi chamada. O corpo da vítima tinha sido encontrado. No meio daquele mato ali, ó, ela estava seminua e com marcas de agressões pelo corpo. Um deles acabou confessando parcialmente o crime, não que tivesse matado ou mesmo estuprado essa moça. E sim disse que chegou a abordar e jogá-la no chão, agrediu com soco e chute, mas que o outro componente lá, que seria o Leonardo, que veio a ter a relação sexual com ela e matar ao final, né, desse ato brutal. Algumas horas depois de o corpo ter sido encontrado, a polícia prendeu Romário Rufino Mariano, de 23 anos, e Leonardo Fernandes da Silva, de 32, conhecido como Pernambuco. Eles são os suspeitos de terem matado Rosali. Cremilson é irmão da vítima. Ele foi o primeiro da família a ser informado que havia a suspeita de que o corpo encontrado seria de Rosali. O período me chamou para ir lá ver. Aí eu cheguei, observei ela assim, estava sem roupa, o rosto todo inchado, as pernas, estava sem roupa. E eu falei assim, ó, isso que não é ela não.
Você não reconheceu, não? Não reconheci, não. No bolso da mulher havia um molho de chaves. Acompanhado por investigadores da Polícia Civil, Cremilson pegou as chaves e foi até a casa da irmã. Ao chegar lá, veio a confirmação. Quando eu cheguei na casa, eu vi acho que uma chave, bati com o cilindro lá. Ele disse, pode abrir. Aí eu abri o portão, aí beleza. Aí acabou pra mim, entendeu? Aí eu fiz mais um teste, vou abrir a porta da sala. Aí foi, abriu também. Aí acabou. O marido não esconde o remorso por ter deixado Rosalie ir embora sozinha. Eu, nessa brincadeira que o trem tava com o show tava bom, esperar mais um pouquinho, acontece uma coisa dessa. Não é que a gente vai, como é que você vai adivinhar? Se a gente adivinhasse, ninguém falecia, ninguém morria nesse mundo, a gente evitava todas as tragédias do mundo, né? Teria feito diferente. Ah, diferente, com certeza. Um dos suspeitos já era conhecido da polícia, mas não tinha nenhuma passagem por crimes desse tipo. A brutalidade do crime chocou até os policiais. Ela estava numa situação de bastante destruição do rosto, né? Ela foi muito agredida, muito violentada. Estava numa fase muito boa da vida dela. Era tudo um momento de alegria para ela, sabe? Então, foi uma coisa que foi interrompida de um jeito assim, sabe, que a gente não consegue acreditar. Não existe isso nem com animal, com nada. Não existe isso com ninguém, fazer uma coisa dessa, uma brutalidade dessa, não. E a polícia de Montes Claros prendeu um homem com uma grande quantidade de droga. O material estava no carro do suspeito e no apartamento onde ele mora. Veja agora com Júnior Oliveira. Os 116 tabletes foram enumerados e pesados, 114 quilos de maconha, que já estavam prontos para ser distribuídos em bairros de Montes Claros. O Grupo de Prevenção à Vida obteve informações de que em uma casa no bairro Interlagos, um autor estaria acondicionando drogas para fins de tráfico de drogas. Diante dessas informações, foi feito um monitoramento no local. O suspeito foi abordado no momento em que chegava na casa. Ele estava em um carro e não resistiu à ação dos militares. De acordo com a polícia, Marcelo alugou o imóvel há pelo menos 3 meses e utilizava a residência como ponto de distribuição e tráfico. Os tabletes de maconha foram encontrados em um dos quartos da casa. Nesse vídeo feito pelos militares pouco tempo depois da apreensão, o policial explica todo o sistema usado pelo suspeito para armazenar a droga. Compartimento oculto aqui, veículo GM Celta, para poder abrir o compartimento que está aqui no ar-condicionado, vira a chave do veículo, liga o farol alto, aqui embaixo do volante tem um botão, tem um sensor. Pedindo para tirar aqui. Aperta o sensor. Aperta o sensor, libera aqui o compartimento. Além da droga, os policiais também encontraram embalagens e balanças. Ainda foi localizado dentro da residência, nesse mesmo quarto, um tablete médio de pasta base de cocaína e mais 2 porções em tabletes também de crack. Segundo a polícia, Marcelo não disse para quem trabalhava, mas informou que ganharia um valor mensal para guardar o entorpecente e fazer a distribuição para traficantes da região. Ele tinha um celular e ele recebia ligações e recebia por cada viagem que ele fazia. Aí ele recebia ligações falando para levar determinada quantidade de drogas em tal endereço. Ele ia lá e fazia esse trajeto. Marcelo já tinha uma passagem por tráfico de drogas. Ele foi levado para a delegacia e depois foi encaminhado para o Presídio Regional de Montes Claros, onde está à disposição da Justiça. E olha só nessa próxima história a prova de como quando uma pessoa se importa de verdade, ela pode tirar crianças que estão em situação iminente de risco. É a iniciativa de uma diretora de uma escola infantil na cidade de Pouso Alegre. Ela resolveu colocar tapumes na fachada da escola para impedir que os alunos tivessem qualquer contato visual com uma praça que fica bem em frente ao local. Tudo isso porque lá está sendo frequentado por usuários de drogas. A Larissa de Oliveira mostra essa história para a gente. Essa foto mostra como era a frente da pré-escola municipal Monsenhor Mendonça, que fica na Praça João Pinheiro, no centro de Pouso Alegre. Antes, o muro era baixo e havia uma tela.
Hoje a fachada está bem diferente. Vários tapumes foram colocados. O motivo? Uma ordem da diretora para que os alunos não vissem o que acontece na praça. Segundo ela, o local está sendo usado para o consumo de drogas. Aqui existe algumas pessoas que usam drogas, já é usual não só o consumo de drogas, mas também a prostituição. Segundo a diretora, a maior preocupação era com os alunos que estudam no turno da tarde, que começa 1h e vai até às 5h25. Isso porque é nesse período em que alguns usuários de droga frequentam a praça onde a pré-escola fica. Isso é antigo, é muito antigo, já décadas isso. Então a gente tem que realmente adaptar a nossa realidade, né, para essa circunstância. A escola tem 440 alunos entre 4 e 5 anos de idade. Mas a atitude da direção da escola causou polêmica na internet. Muitas pessoas se manifestaram contra a mudança. Nesta publicação, por exemplo, uma mulher diz que preferia a escola do jeito que era antes. Mas, para a diretora, a segurança dos alunos está acima de qualquer crítica. Me causou assim, uma estranheza muito grande em relação a essa, vai fechar o muro da escola. Muitas pessoas que questionaram fechar o muro da escola, os filhos não estudam na escola, estudam em escolas particulares, com porteiro, muros altíssimos, né, interfone. Eu acho estranho você cobrar, né, uma coisa que você não utiliza. Randier também se posicionou nas redes sociais. No texto, ela justifica que o prédio, que foi construído em 1965, ainda não tinha sido reformado e que agora foi preciso deixar a escola mais segura. Em janeiro nós reunimos o colegiado, eu coloquei essa proposta, falei, olha, eu vejo essa necessidade, o que vocês acham? O colegiado aprovou. O mais importante é prevenir a segurança das crianças, né? Tanto dentro da escola quanto o pessoal que ficava na parte de fora aí, que a praça está bem complicada. Se a gente evita dos filhos em casa ver essas coisas, agora na rua. Gostei que as crianças não ficam olhando para fora, aí fica a gente aí fora, os molecados, né? E as crianças agora ficam tranquilas aqui dentro, filho. A Maria das Graças é mãe de uma aluna da escola. A mulher já passou por um susto no local e gostou do novo muro. Eu estava chegando com ela, chegou dois rapazes, chegou com tudo e perguntou o nome dela, a idade, falou que ela era uma gracinha e assim, eu já coloquei ela dentro da escola assim, angustiada e apavorada, né, porque vai saber a intenção desses dois caras, né. A Érica e o Leandro também estão muito mais seguros de deixar os filhos na aula. Eu gostei, particularmente, eu gostei pela própria segurança do meu filho, entendeu? Porque antes era muito exposto para as crianças aqui, né? Eu achei ótimo, porque as crianças não têm acesso aqui fora. Vê coisas erradas aqui e criança aprende coisas erradas. Muito bem. Em nota, a Prefeitura de Pouso Alegre informou que a Praça João Pinheiro está passando por um processo de revitalização para que o ambiente possa ser usado para manifestações artísticas. Mas não foi dado um prazo para isso acontecer. Nós também entramos em contato com a Polícia Militar, mas até agora não obtivemos nenhuma resposta. E a conta de luz vai ficar mais cara em agosto. Por causa da falta de chuva, foi acionada a bandeira vermelha. E trocar as lâmpadas pode ser um bom jeito de diminuir o valor da fatura. Nós fomos atrás de dicas para te ajudar a escolher a lâmpada certa para cada ambiente. Vamos ver. Modelos irregulares, até então à venda no mercado, ofereciam risco de superaquecimento, choque e curto-circuito.
Atualmente, as lâmpadas de LED são vistas como a melhor opção. Apesar de serem bem mais caras, até 3 vezes mais que outros modelos, elas garantem uma economia lá na frente. O consumo de energia reduz em 90% se comparado às daquelas lâmpadas antigas incandescentes que deixaram totalmente de ser fabricadas no início do mês. A lâmpada de LED, a vida útil, ela chega em média a 20 mil horas. Tem uma garantia de mercado maior em relação a uma lâmpada fluorescente. Fluorescente em média 1 ano, a LED varia de 1 a 5 anos de garantia no mercado. Ideais para ambientes de sensores, já que não queimam tão facilmente com liga e desliga. A fluorescente é a lâmpada que tem maior venda no mercado, mas com o tempo vai perdendo o brilho e deixando de ser tão clara. Além disso, não pode ser descartada no lixo comum porque é feita de mercúrio. A economia é um pouco menor que a de LED, 80%. Outra opção para o consumidor é a lâmpada halogênica, uma das mais antigas e hoje pouco usada. É uma lâmpada mais resistente, porém também com um consumo maior, mas em relação à lâmpada incandescente ainda tem 30% de economia. Mas a iluminação vai muito além de colocar uma lâmpada em cada cômodo. Ela é muito importante na decoração e por isso merece atenção especial dentro de casa. A maneira como você aplica ela no seu ambiente, ela vai fazer o seu ambiente ser mais confortável, ou ser um ambiente mais relaxante, ou ser um ambiente de maior foco para trabalho, para o que quer que seja. Quartos de bebês ou de crianças como esse aqui, e você pode perceber a temperatura de cor e a intensidade luminosa é bem mais suave, é um quarto para relaxar, ele não é um quarto para trabalhar, ele não é um quarto para você ter foco, ele é um quarto para você se sentir bem relaxado. Assim como em quartos de adultos ou na sala de estar, as luzes quentes ou amarelas trazem mais conforto e podem inclusive ser usadas para destacar algum objeto, um quadro, uma poltrona de leitura. E os especialistas ainda ensinam. As luzes frias devem ser colocadas só em ambientes que precisam de mais iluminação, como os banheiros. O objetivo desse ambiente ele não é o aconchego, ele é o foco. Você precisa ter clareza nos detalhes, vai ser uma pessoa se maquiando, vai ser uma pessoa se arrumando. Você vai perceber que a luz ela é muito mais fria, ela é mais branca do que as luzes que a gente viu e ela é muito mais intensa, você vê um fluxo luminoso muito maior. Você pode rever as nossas reportagens no redemais.tv.br. O Mais Notícias de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã com o nosso jornal. Logo depois de Os 10 Mandamentos, você fica agora com a novela Bela Aventura. Boa semana para você.